Uma pessoa cumprindo suspensão não é notificada, então ela já está suspensa, já está suspensa. Ela não é notificada da multa no período da suspensão. A falta de notificação da multa anula o processo de cassação? Como eu tenho certeza se a pessoa foi ou não foi notificada? Muito que bem. Veja bem. O que nós temos aqui? Nós temos um caso de uma pessoa que já está suspensa. Já está suspensa. Enquanto ela está suspensa, ela, por exemplo, comete infração. Qualquer um. Cometeu uma infração. Ou seja, estava dirigindo enquanto estava suspensa. A consequência disso, dirigir enquanto você está suspenso, é o processo de cassação. Só que o processo de cassação, olha bem, o processo de cassação, ele só vai começar depois do processo de multa. Depois de qual processo de multa, Paulo André? Qual processo de multa? O processo de multa dessa infração aqui. Exatamente dessa infração. Percebeu? Então, peraí. Tá, o YouTube está bem ruinzinho mesmo, mas não posso fazer nada nesse caso. Deixa eu ver como é que está a minha taxa aqui. Então, essa aqui é a história, tá? Essa é a possibilidade. Aí a pessoa fala bem assim, Paulo André, acontece que ela não foi notificada, essa infração aqui, que gerou uma multa e tal, ela não foi notificada. Não foi notificada. Isso vai anular o processo de cassação? Sim ou não? E outra coisa, como é que eu sei se a pessoa foi notificada ou não? Até para fins de recurso, para fins de eu ir lá e conseguir efetivamente fazer uma boa defesa. Primeira coisa, galera, bota isso na cabeça de vocês. Sempre que você está tratando de processo administrativo, seja ele do que for, tá? Processo administrativo no Estado Democrático de Direito, é impossível você falar que ele é válido se você não tiver uma garantia constitucional muito simples. Qual que é a garantia constitucional muito simples? É o direito ao contraditório e à ampla defesa. Enquanto nós não estivermos num momento de exceção, no estado de exceção, qualquer um vai ter, qualquer acusado, né, os acusados em geral, têm o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso ocorre como? No processo de trânsito, por exemplo, através de defesas e recursos. Ponto. Paulo André, o meu cliente veio com essa história, mas ele diz que ele nunca foi notificado dessa infração. Isto é válido? Absolutamente não. Se o seu cliente não foi notificado da infração de dirigir com a CNH, com o direito de dirigir suspenso, se ele não foi notificado, você já tem um problema e você tem uma nulidade no processo de multa, o que vai impedir, inclusive, o processo de cassação. Não vai afetar em nada o processo de suspensão. O processo de suspensão ele é válido, ele já está produzindo seus efeitos, não tem nada ali para você falar. Agora, o processo de multa, de dirigir com a carteira suspensa, e o processo de cassação, você vai ter nulidade ali, com certeza, sem nenhuma dúvida. Tá bom? Primeiro ponto é esse, primeira pergunta foi essa. Segunda pergunta, como eu tenho certeza se a pessoa não foi ou não foi notificada? Deixa eu te falar uma coisa, vem cá. Sobre a questão da notificação. Sobre a questão da notificação, deixa eu marcar aqui. Sobre a questão da notificação é o seguinte. Todo mundo tem que ser notificado? Tem, porque é dali que você vai ter o direito ao contraditório e à ampla defesa. Beleza. Mas como é que eu sei que o meu cliente foi notificado? Primeiro, você vai até o órgão de trânsito, você como defensor da pessoa, você como advogado, você que tem a procuração, você vai até o órgão de trânsito e lá no órgão de trânsito você pede para ver o histórico do processo de multa, por exemplo. Se eu estiver falando do processo de multa, tá bom? Se eu estiver falando do processo de multa, você vai lá e fala assim, eu quero o histórico do processo de multa. Por quê? Porque vai ter um andamento lá.
E nesse andamento vai estar escrito lá em algum momento quando a notificação de autuação, ou C, ela foi expedida. Percebe? Ela tem que ser expedida como qualquer outra. Ah, Paulo André, está aqui, foi expedida. Foi expedida dentro do prazo. Tudo bem. Tudo bem, por quê? Porque você tem que lembrar que quando a gente está falando de notificação, tem alguns pontos que você precisa estar ligado, tem alguns pontos que você tem que ficar atento. Alguns pontos que você tem que ficar atento. Como, por exemplo, deixa eu botar aqui. Por exemplo, prazo para a expedição da NA. Outra coisa que eu tenho que ficar atento. Se a ANP foi expedida. Outra coisa que eu tenho que ficar atento. Se as notificações foram enviadas para o endereço correto. Por quê? Ela pode ter sido expedida dentro do prazo, ela pode ter sido expedida a NA, ANP, mas foi para o lugar errado. Então veja como eu estou fazendo um filtro. Percebe? Deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Espera aí. Olha como eu faço o filtro. Ó, filtro, beleza? Eu estou com uma infração. Esta infração eu vou chamar esse filtro aqui de análise. O nome do filtro vai ser análise de nulidades. Tá bom? O nome do filtro vai ser análise de nulidades. Eu estava com uma outra caneta aqui, mas ela subiu. Beleza, análise de nulidades. Esse filtro. Nesta infração, ó, então veja bem. Eu tenho aqui, tá batendo uma luz, tá ficando difícil, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá. Eu tenho aqui o filtro, que eu vou chamar de filtro de análise de nulidades. Eu tenho uma infração que eu vou jogar dentro desse filtro a análise dela. Nessa análise aqui, o filtro que eu vou colocar vai ser especificamente, agora porque eu estou falando com você, de notificação, tá bom? Ou de notificações. Claro que se eu estou fazendo um recurso, claro que se eu estou com um cliente, eu vou fazer um filtro completo de notificação do processo, do auto de infração, tudo. São vários filtros. Mas como eu estou aqui nesse caso falando especificamente para você de notificação, eu vou ficar nisso, tá bom? Então joga aqui a infração. A primeira camada do filtro que você vai ter que fazer, que você vai ter que analisar, é se a NA foi expedida. Tudo bem? Ó, primeiro filtro. Se a NA foi expedida. Paulo André, a NA foi expedida. Então, vamos para um segundo nível do seu filtro. Se a NA foi expedida no prazo. Porque você sabe que tem 30 dias. Não é 30 dias para ser notificado, né? Aquele negócio todo e tal. Mas é prazo para ser expedido. Paulo André, foi expedida dentro do prazo. Porque eu fui lá no órgão de trânsito, no Detran, por exemplo, e eu peguei o histórico, peguei o andamento da multa. Por isso que eu estou vendo isso daqui. Porque a pergunta aqui do meu aluno é como é que eu tenho certeza se a pessoa foi notificada ou não. Aí eu vou para um terceiro nível. Qual é o terceiro nível? Posso olhar se a NA foi enviada para o endereço correto. Se a NA foi enviada para o endereço correto. Paulo André, direitinho, foi para o endereço correto. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. A NA foi entregue. Isso aqui é importante. Por que é importante eu perguntar isso?
Porque ela pode ter sido expedida dentro do prazo, ela pode ter sido expedida dentro do prazo, ido para o lugar correto, mas não foi entregue. Se ela não foi entregue, eu vou ter que analisar depois, tá? Não vou entrar nesse exemplo aqui agora, mas eu vou ter que analisar depois por que ela não foi entregue e, dependendo da hipótese, se ela foi publicada no diário. Entendeu? E aí eu vou para outra questão. Mas nesse funil que eu estou fazendo aqui com você, eu não vou entrar nessa vertente não, tá bom? Vou ficar aqui para trás. Então vamos lá. A NA foi entregue? Ah, a NA foi entregue no lugar. Beleza. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar a ANP. Ah, André, você vai ver se a ANP foi expedida dentro de 30 dias? Não, porque a ANP não tem esse mesmo prazo de 30 dias. A ANP não tem prazo definido dentro do código. O que ela vai ter? Ela vai ter um prazo prescricional, por exemplo, a prescrição intercorrente. Por exemplo, a prescrição punitiva. Mas aí eu estou falando de 3 anos, aí eu estou falando de 5 anos. Eu vou olhar isso? Eu vou, mas é bem improvável que o meu cliente que chegou agora com essa situação toda, ele esteja passando por isso. Mas pode ser que o seu cliente esteja passando por isso. Então você vai olhar a prescrição intercorrente, a prescrição punitiva, a prescrição executória, tudo quanto é prescrição você vai olhar. Ah, Paulo André, eu estou perdido nesse negócio de prescrição. Se você for aluno do CDZ, tem uma aula só de prescrição. Vai lá e olha isso, tá? Vai lá e olha isso. Beleza? Vá e analise isso aí, porque está lá mastigado para você. Tá bom? Ah, Paulo André, NP, o que eu vou olhar então? Você vai olhar, fora essas questões prescricionais, você vai olhar se a NP foi expedida. Paulo André, foi expedida. Tá bom? A NP foi para o local correto, foi entregue. Olha bem, olha o meu funil indo aqui para baixo. Ó. A NP foi entregue, aí no exemplo que eu vou dar aqui para você, Paulo André, depois que ela foi expedida, está em branco. Não tem mais movimentação nenhuma depois que a NP foi expedida. Mas então, peraí, calma, tem que tocar um alerta aí para você. Porque se a NP foi expedida, se a NA foi expedida, foi entregue, tudo certo, a NP tem que seguir o mesmo caminho. Por que ela não foi entregue? Ou ela foi entregue e o órgão de trânsito esqueceu de registrar? Eu não sei. Eu, como advogado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele documento dado pelo próprio órgão de trânsito, vou pegar aquele documento e vou falar o seguinte, olha só, não tem informação de que foi entregue. Logo, o que vai acontecer aqui? O meu funil, joguei tudo lá dentro, a infração, vai sair um dado importante. Vai sair um ponto de nulidade do processo de multa. Ó, vai ter a nulidade do processo de multa. Por que vai ter a nulidade do processo de multa? Porque eu não tenho a informação de que a ANP foi entregue. E ela tem que ser entregue. E olha só, por eu ter ido lá até o órgão de trânsito, por eu ter pego esse documento todo, eu vou poder agora, dentro do meu processo, e é por isso que é tão importante você acompanhar essas aulas de quarta-feira, porque eu dou estratégia para vocês. Você tem estratégia aqui dentro, tá? Você vai pegar com esse documento, você vai falar, olha, tem uma nulidade. Por quê? Porque não foi entregue. E o mais importante, tá? Eu tenho aqui a prova do órgão de trânsito de que uma outra notificação, chamada notificação de autuação, ela foi entregue. Se a notificação de autuação, ela foi entregue, estou batendo uma luz aqui, tá difícil. Se a notificação de autuação foi entregue, quer dizer que a outra também deveria ser entregue. Logo, eu tenho uma prova de que o meu endereço está certo, os Correios fazem entrega naquele local, e por algum motivo que eu desconheço, eu honestamente não vou correr atrás para saber, porque quem tem que correr atrás é a administração, não sou eu. Por algum motivo, ela não foi entregue. É assim que você sabe se o seu cliente foi ou não foi notificado. É desse jeito que você sabe. Tá bom?
É desse jeito que você sai. Deu para entender? Então veja, eu acabei de criar aqui para você uma coisa chamada análise, funil, vou botar um nome bonito. Funil de análise de nulidades das notificações. Olha aí, ó. Funil de análise de nulidades das notificações. Eu vou deixar depois a foto desse funil aqui lá no grupo do Telegram, tá bom? Se eu estiver lá no Telegram, depois eu vou deixar lá, porque ficou massa demais. Eu gostei demais e eu criei agora ele aqui. Então eu vou patentear, peraí. Vou patentear. Né? Na Blitz, pronto. Tá patenteado. Beleza? Então se quiser depois aí a foto desse funilzinho, eu vou deixar lá para você. Aí pronto, então eu vou saber. Ah, Paulo André, mas aí eu não tenho que comprovar que ele não foi notificado. Chama-se prova negativa. Prova negativa não é você que tem que fazer. Não é. Prova negativa quem faz é... Desculpa, a prova negativa eu não faço. A prova positiva, então, por assim dizer, quem vai ter que fazer é a administração. Não eu. Eu não.